Acho que agora vai. Eu vou apresentar a questão Pronto. aqui, aí você dá uma olhada. O que é que é x menos 1 sobre x quadrado mais y ao quadrado. Não tenho parênteses não, mas eu coloquei o parênteses para antecipar. Pronto. Então, vamos calcular esse limite aqui. Alguém chegou a conseguir calcular? Essa questão aí eu não cheguei a ver, não. Pronto, vamos ver como é que a gente pensa nela. Primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, pessoal. Aqui, como isso daqui é um limite, a gente sabe que o limite do produto é o produto dos limites. Então, isso daqui eu posso reescrever da seguinte forma. Ó. Limite, quando x, y tende a 0, 0, de x, vezes o limite, quando x, y tende a 0, 0, do seno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado. O limite do produto é o produto dos limites. Ok? Isso é um fato. Aí, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Ó. Esse limite aqui a gente sabe que dá 0, né? Porque se x tende a 0, então esse limite de x também tende a 0. E outra coisa que a gente sabe aqui é o seguinte. O seno, seja ele qual for, de que ângulo for, em que variável for, o seno é uma função limitada. A gente tem que lembrar que qualquer que seja um seno e cosseno, o seno de xy, aliás, eu vou colocar aqui de uma forma mais geral. O seno de u, para qualquer que seja u, função, ele é sempre menor ou igual a 1. Ou seja, a função seno é sempre uma função limitada. Então, o que eu tenho aqui é o produto no limite de uma função que tende a 0 vezes uma função que é amplamente limitada. Né? Esse valor aqui está sempre entre menos 1 e 1. E aí tem um teorema que me garante o seguinte. Se eu tenho uma função que tende a 0 para um determinado parâmetro e uma função que é sempre limitada, esse limite do produto, ele sempre tende a 0. Então, para esse item A da questão 1 dessa seção, se eu tenho o limite de x vezes o limite de seno de x, o limite de x tende a 0 e o seno é sempre uma função limitada, então o limite do produto entre eles é sempre 0. Tranquilo? Tranquilo. Qual seria esse teorema, Desse, que você mencionou? Digo já, cara. É o... Eu lembro que você comentou na aula, não foi a dessa? Você comentou na aula sobre o teorema. Lá na página 166, tem o teorema do confronto, que é o primeiro, e aí no ponto 2 diz que se o limite de uma função tende a 0 e o módulo de outra função é menor ou igual a m, ou seja, ela é limitada, então o limite do produto entre elas tende a 0. É na página 166, tem esse resultado. É muito parecido com o limite lá do cálculo 1. Lá no cálculo 1, se você tem uma função de uma variável, que o limite tem um produto de funções, o limite de uma tende a 0 e a outra é limitada, então o limite do produto é sempre 0. É a mesma ideia. Ok? Então, nesse caso, a gente usava esse teorema aí. Ele é uma consequência do teorema do confronto, né? Do teorema do sanduíche. No item B, limite, quando x, y tende a 0, 0,
de x sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado. Como é que a gente faria esse limitezinho aqui? Ok? Não sei se vocês chegaram a conseguir assistir a aula sobre como é que a gente calculava limite, mas vocês viram que aqui eu tomo uma função f de xy como sendo x sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, correto? Essa aqui é a função de onde eu quero tirar o limite. E para eu testar esse limite, eu saio testando curvas que façam o percurso dessa função. Então, por exemplo, eu posso começar aqui uma curva γ1 na variável t, da forma t, 0. E aí eu pego aqui outra curva γ2 da forma 0t. Por que eu digo que essas duas curvas, pessoal, elas estão indo para o mesmo caminho? Porque se eu faço t tender a 0, essa curva γ1 vai para o 0, 0, que é para onde meu limite está indo. Se eu pegar essa curva γ2 e, de novo, t tender a 0, da mesma forma que eu fiz na primeira, o 0t vai tender a 0, 0. Então, também vai para cá. Então, ao substituir nessa função o x por t e o y por 0, eu vou encontrar um determinado limite quando t tende a 0. Se eu faço o mesmo procedimento para γ2, substituindo agora o x por 0 e o y por t, eu vou ter que ter outro limite, que tem que dar o mesmo resultado do outro. Porque quando o limite existe, ele é único. Correto? A existência implica a unicidade. Então, sempre que eu quero saber, a rigor, se o limite de uma função existe ou não, eu pego curvas que façam o mesmo caminho que eu quero ir, e essas curvas, elas têm que me gerar o mesmo limite. Se elas geram o mesmo limite, então realmente aquela função geral que você está trabalhando, ela tem limite. Se não tem, se os resultados não coincidem, é porque ela não tem. Ok? Então vamos fazer isso daqui. Vamos lá. Vou começar pela f de γ1. F de γ1 significa que eu vou chegar aqui na função f, onde tiver x eu vou colocar t, e onde tiver y eu vou colocar 0. Então, fazendo essa substituição, trocando o x por t e o y por 0, vai ficar t, que é o x, sobre raiz quadrada de x quadrado, que é t quadrado, mais 0 quadrado. Correto? Isso daqui vai me dar t sobre 0 quadrado é 0, mais t quadrado é t quadrado. Fica a raiz quadrada de t quadrado. Então, isso daqui vai me dar t sobre raiz quadrada de t quadrado, pessoal, é módulo de t, correto? Raiz quadrada de t quadrado não é só t, é módulo de t. E aí, o que acontece aqui, ó? Como eu quero fazer o t tender a 0, vai ocorrer aqui duas coisas. Quando eu pego como é o limite, quando t tende a 0, eu vou ter que pegar aquela expressão ali, ó, t sobre o módulo de t, pode ocorrer duas coisas. Eu posso fazer o t tender a 0 pela direita, ou eu posso fazer o t tender a 0 pela esquerda. Fazer aqueles limites laterais, lá do cálculo 1. Então, se eu pego aqui o t tendendo a 0 pela direita, ou seja, eu pego valores de t que são maiores do que 0, portanto, que são positivos. Então, quando eu faço isso, isso daqui vai me dar um limite quando x não. Quando t tende a 0 pela direita, e quando t é positivo, né? Ou seja, quando t tende a 0 pela direita, ou seja, ele é um número positivo, o módulo de t ele é igual a t, confere? Para valores positivos, o módulo é positivo. Então, isso daqui ficaria, ó, t sobre o módulo de t, que é o próprio t.
Aí t dividido por t é 1. Lógico, t aqui é diferente de zero, porque eu estou só me aproximando do zero, mas não estou fazendo t explicitamente igual a zero. Então, aqui vai me dar um limite. Quando t tende a zero pela direita, t dividido por t é 1. E aí o limite de uma constante é a própria constante, correto? Então, se eu pegar aqui o primeiro limite, o limite quando t tende a zero pela direita, o limite dessa função deu 1. Só que agora eu vou ter que fazer o limite pela esquerda. A princípio, vocês não precisam fazer isso todas as vezes. Quando é que eu devo praticar o limite da direita e o limite da esquerda? Principalmente quando tem a existência do módulo na sua expressão. Se não tivesse aparecido o módulo aqui, módulo de t, você poderia fazer o cálculo direto, sem problema nenhum. Mas, como você tem módulo, você tem que tentar aplicar limites pela direita como para a esquerda para ver se eles coincidem. Já que, na maioria das vezes, quando você tem uma função modular, o limite dela não está bem definido. Então, aqui eu calculei o limite quando t tende a zero pela direita. Agora eu vou calcular o limite quando t tende a zero pela esquerda. Então, vamos lá. Limite quando t tende a zero pela esquerda, da mesma expressão, t sobre o módulo de t. Então, isso daqui é o limite. Quando t tende a zero pela esquerda. Bom, pessoal, eu estou aqui pegando o limite quando t tende a zero pela esquerda, ou seja, para valores menores que zero. Então, se o t é um número negativo, ele é menor do que zero, o módulo de t já não é mais o próprio t, pelaquela definição de módulo. Né? Você tem que lembrar que o módulo de t ele se expressa de duas formas. Ele é t, se t for igual a zero, e ele é menos t, se t for menor do que zero. A expressão do módulo que eu estou usando é essa. O módulo de t é o próprio t se você está indo para os positivos, e ele é menos t se você está indo para os negativos. Então, como aqui eu estou tendendo a zero pela esquerda, estou tendendo para valores menores que zero, então esse módulo de t vai ser, na verdade, menos t. Então, esse limite aqui, t sobre o módulo de t, vai ser t sobre menos t. Ou seja, isso daqui vai me dar limite quando t tende a zero pela esquerda. E aqui, se eu pego o t e divido por menos t, dá menos 1. E o limite de menos 1 é menos 1. Então, veja, quando eu for o zero pela direita, dá 1. Quando eu vou zero pela esquerda, é menos 1. Ou seja, o mesmo limite está dando dois valores. Ou seja, isso é um absurdo, né? Porque se o limite existe, então ele é único. E aqui ele não pode dar 1 e menos 1 simultâneo. Conclusão. Se isso daqui está ocorrendo, então não vai existir, então não existe o limite quando x, y tende a 0, 0, daquela função que você idealizou, que é x sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Como o limite lateral não coincidiu, então o limite principal não existe, e se o limite de uma curva não existe, significa que o limite da função como um todo também não existe. Então, no item B, não existe tal limite. Ok? Deu para entender, pessoal, como é que foi a ideia? Deu sim, André. Então, a ideia é essa. Mas, assim, deixe claro, o limite lateral tu só usa se, porventura, aparecer um módulo. Se não aparecer módulo, não tem problema, não. A ideia mesmo de usar o limite lateral é quando, em algum momento da sua substituição de curva, aparecer uma raiz quadrada de t quadrado. Aí você não pode simplesmente pegar e dizer que isso é t, não. E raiz quadrada. Vou até colocar aqui, definição de módulo. É isso? Mas módulo também é raiz quadrada de t quadrado. E aí você tem que lembrar das particularidades que o módulo assume. Beleza? Tranquilo.
A ideia de calcular limite de função de duas ou mais variáveis é sempre buscar essas curvas que percorrem o caminho que tu quer percorrer. Aí a pergunta é sempre aquela: se eu já tenho uma função percorrendo o caminho, por que eu vou procurar uma curva que também faça isso? Porque, como a gente viu lá no capítulo 7, as curvas são funções reais de uma variável. Né? Elas são funções vetoriais de uma variável. Então, é mais fácil você observar as características delas em uma variável do que observar em duas. Então, a ideia de buscar o comportamento da função mediante curvas é mesmo para simplificar a sua vida. Então, se tu tem aqui limite de xy tendendo a 0, 0, isso daqui, ó, x quadrado sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Primeiro, vamos ver se isso existe. E caso exista, qual é o valor, né? Bom, então vamos pensar nisso daqui. Isso daqui eu posso calcular, posso fazer o seguinte: posso fazer limite quando xy, né, tendendo a 0, 0, x ao quadrado, eu posso encarar como sendo x vezes x. E aí escrever esse x quadrado assim, ó, x que multiplica x sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Posso fazer isso daqui, não posso? Isso aqui posso fazer sem problema nenhum. Pode. E aqui, o bacana é o seguinte: o x sozinho, ele tende a zero, ó, porque xy está tendendo a zero, então o x sozinho tende a zero. Isso é um bom sinal. Se eu conseguisse provar que esse outro camarada aqui, que está do lado de quem tende a zero, se eu conseguisse provar que isso é limitado, eu estaria na condição daquele teorema que eu usei com o seno, que a gente normalmente pensa nas funções limitadas como sendo basicamente do tipo seno e cosseno. Mas existem funções algébricas assim que também podem ser limitadas. Então, quando eu quebro o x ao quadrado aqui, eu quebro ele pensando em, ó, se eu tenho x quadrado e faço x vezes x, o x sozinho, ele vai para zero. Já que aqui embaixo já está dizendo que ele tende a zero. Se eu conseguir provar que o outro fator isolado, ele é limitado, então, isso daqui vai para zero. Porque uma função que tende a zero vezes uma função limitada, em produto também vai a zero. Então, a minha ideia é provar que esse camarada que eu destaquei aqui é limitado. Agora, como é que eu vou provar que esse negócio é limitado? Aí vai ser aquela matemática elementar lá do primeiro semestre de vocês, galera. Por quê? Observação, ó. Desigualdade de módulos. Na verdade, isso daqui vocês podem pensar até na desigualdade de Cauchy-Schwarz, de geometria analítica. Porque se tu pensa num vetor V de coordenadas x e y, quem seria o módulo desse vetor? Se eu tenho vetor de coordenadas x e y, quem seria o módulo desse vetor? Seria a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, correto? É a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Bom, e aí a gente sabe o seguinte, que o vetor em si, ele tem um determinado módulo. E esse módulo, ele é maior do que qualquer parte que o forma. Então, quando eu penso na raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, isso daqui é o tamanho do vetor inteiro. O vetor inteiro é maior do que cada um dos seus pedaços. Em particular, um dos pedaços, que seria uma das coordenadas do teu vetor, é o x, correto? Então, a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado é sempre maior ou igual do que um pedaço de si mesmo. Ou seja, é sempre maior ou igual a x. Concorda com esse argumento? Esse argumento mais de geometria analítica. O tamanho de um vetor, que seria a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, é maior do que cada um dos seus pedaços. Né? O todo é maior do que cada um dos pedaços. Então, o todo, que é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, é maior ou igual do que um pedaço do vetor. Aí é que eu escolhi esse pedaço como sendo x, já que aqui tem o x.
Beleza? Aceita esse argumento? Beleza. Agora divide Sim. todo mundo por x quadrado mais y ao quadrado. Divide todo mundo aqui, tanto de um lado como do outro, por raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Então isso daqui ia ficar, ó, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, dividido por ela mesma, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, maior ou igual do que x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Dividir ambos os lados pela raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Desse lado aqui, do lado esquerdo, raiz quadrada de x quadrado dividido raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, desse lado aqui dá 1, que é um número dividido por ele mesmo. Então isso daqui é 1 maior ou igual do que isso daqui, que é justamente o que eu estou estudando. X sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, eu estou dizendo que o 1 é sempre maior ou igual a isso. Para quaisquer que sejam os valores de x e y, já que eu tomei um vetor arbitrário lá no R2, para quaisquer que sejam x e y, o 1 é maior ou igual do que x sobre raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Dizer isso é a mesma coisa que dizer isso daqui, ó. Todo mundo concorda que isso daqui é equivalente a isso? 1 maior ou igual a isso significa que isso é menor ou igual a 1. Certo. Então isso daqui é limitado. Porque isso daqui, ó, dá no máximo 1. Isso daqui dá no máximo 1. Então isso daqui, escrever essa sentença, significa que isso daqui é limitado. E isso daqui é justamente esse fator aqui, ó, que estava no meu limite. Então, esse camarada, isoladamente, ele vai para 0. E esse camarada aqui é limitado. E aí, pelo teorema, se eu tenho um produto de funções em que uma tende a 0 e a outra é limitada, significa que esse produto como um todo tende a 0, no limite. Então, ao frigir dos ovos, esse limite aqui é simplesmente igual a 0. Eu nunca teria essa sacada aí. Ei, Odesse, por que não fomos nas curvas nessa questão? Cara, não sei. Quando eu fiz ela, eu pensei logo nisso daqui. Confesso que eu não tentei fazer nas curvas. Mas provavelmente nas curvas daria certo também. O problema das curvas, galera, no geral, é assim. A gente normalmente usa a teoria das curvas para provar que o limite não existe. As curvas são ótimas para provar que o limite não existe. Porque a ideia é, você pega duas curvas, faz os dois limites e os limites divergem, dão resultados diferentes. Pronto. Isso já lhe dá subsídio suficiente para dizer, não tem limite não, não tem limite não. Agora, para provar que o limite existe, e aí, porventura, descobrir o valor dele, você tem que usar alguma técnica que não seja de curvas. Entende? Então, normalmente, quando você faz a composição, tanto que o teorema que fala sobre curvas, vou até dizer aqui qual é a página, o que ele fala, na página 165, o exemplo 4, ele fala lá de duas curvas e tudo, para quando você está fazendo essas composições, é só a garantia da existência do limite. Mas não é um método para que você determine. Mas aí dá para tentar fazer também. Você tenta a T0, depois tenta 0T. Só que aí você depois teria que fazer outras curvas. Tipo TT, TT quadrado. Não sei se vocês lembram na aula. Eu dei uma sequência de curvas que vocês deveriam usar para ter mais certeza do quanto daria o limite. Eu até mencionei que é uma condição necessária, mas não é suficiente.
se todas as curvas estiverem dando o mesmo limite, a chance do limite é alta ser aquela. Mas não é suficiente para estar garantia que o resultado é aquela. É aquele. Então, normalmente, a gente busca resultados assim. Né? Tem outro que eu vou fazer aqui com vocês, é o seguinte. Eu ainda vou continuar na questão 1, já, mas eu vou fazer aqui agora a questão 7 para vocês, para a gente fazer um cálculo de limite e que também não é com curvas. Mas a gente volta já para a questão 1, porque tem umas coisas bem interessantes nela aqui de curvas também. Nessa daqui que eu fiz, alguma dúvida? Não. Não. Vou conhecer essa sacada aqui, né? Era fazer essa desigualdade aqui para provar que ela é limitada, né? Eu fiz ela usando geometria analítica, porque eu sei que vocês viram isso em geometria analítica. Eu podia ter feito isso usando desigualdade de módulos. Mas como eu não sei até onde vocês fizeram matemática elementar, aquela lá do primeiro semestre, aí eu não vou cobrar de repente vocês não tivessem tido profundidade. Analítica eu sei que vocês tiveram. 7. Calcular o limite quando o xy tende a 0, 0, de x quadrado mais y ao quadrado, dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Calcular isso daqui. Isso. Bom, vamos lá. Não sei se vai para notar, pessoal, tem um fator que ele é muito presente nessa expressão, né? Que é o x quadrado mais y quadrado. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Para resolver esse problema, eu posso fazer uma substituição de variável. Vou pegar x quadrado mais y quadrado e vou chamar isso de u. O que ocorre com o u se eu estou escrevendo ele x quadrado mais y quadrado? Observe que no limite, x e y estão tendendo a zero. Então, se o x e o y tendem a zero, o u ele vai tender a quem? Como limite. Se x e y estão tendendo a zero, zero, o u, que é x quadrado mais y quadrado, vai tender a quanto? A zero também, né, não? A zero também. Então, aqui, ó, eu posso reescrever esse limite, não agora, mas em função de x e y, e sim escrevendo esse limite em função de u. E aí escrevê-lo assim, ó, limite, ó, x e y estão tendendo a zero. Mas sempre que x e y tendem a zero, o próprio u também tende. Então, se eu quiser reescrever todo esse limite para funções de u, x e y tender a zero é o equivalente a u tender a zero. Ok? E aqui vai ficar sendo x quadrado mais y quadrado eu chamei de u, sobre, e aqui embaixo, x quadrado mais y quadrado também chamei de u. Então, esse limite de x, y tendendo a zero, zero, do seno de x quadrado mais y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado, eu reescrevi em função de u, como sendo o limite quando u tende a zero, de seno de 1 sobre u. Pronto, ficou bem mais simples agora. Em fundamental trigonométrico, né? Exatamente. Aqui segredo, eu consegui transformar isso daqui num limite conhecido, que é o limite fundamental da trigonometria. Esse limite aqui, como a gente bem sabe, dá 1. Pronto, resolvido o problema. Então, esse limite, que é equivalente a esse, deu 1. Por transitividade, se esse é 1 e esse é equivalente a esse, então esse também vale 1. Resolvido o teu problema. Beleza? Tranquilo. Deu para entender aí, galera? Como foi essa outra mudança de variável?
Deu sim, Odécio. Pronto. Tranquilo. Bom, vamos fazer aqui a questão 4. Os outros, vou tentar aqui fazer com vocês agora as coisas que existem, por enquanto. E aí depois a gente vai para o caso de conseguir identificar quando é que o limite não existe ou não. Então, 4. A 4, ainda tudo da seção 9.1. Calcular o limite quando tendem a 0, 0, de f de x mais h, y mais k, menos o próprio f de xy, menos 2xh menos k, tudo isso dividido pelo módulo de hk, onde essa f é x² mais y. Calcular esse limite aqui. Bom, a gente sabe que para calcular esse limite, primeiro eu tenho que dar cara a isso daqui, né? Isso daqui eu já sei quem é, isso daqui está fixo, isso daqui está fixo. Então eu preciso saber quem é isso daqui, quem é esse f de x mais h, y mais k, e eu tenho que também calcular quem é esse módulo de hk. Bom, isso daqui está visto como um vetor, né? Módulo de hk. Então, isso daqui é a raiz quadrada de h² mais k². E essa f de x mais h, y mais k, significa chegar nessa função aqui, e onde tiver x, colocar x mais h, que é um incremento de h em x, e onde tiver y, colocar y mais k. Beleza? Então tem que fazer essa substituição aí. Roda essa aí, mas tá muito ruim, ó. Porque não dá para ver ou porque está manchado? Melhorou? É só o mesmo servo da questão. É o mesmo servo que tinha lá na questão. Deu uma leve melhorada. Então vamos lá. Limite quando hk tende a 0, 0. Bom, f de x mais h. Como eu tinha x ao quadrado, vai ficar x mais h ao quadrado mais y. Aqui o y é y mais k. Isso daqui dá y mais k. Beleza? Menos f de xy. O f de xy foi dado no problema, né? É x² menos y ao quadrado. Fica menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Menos essa parcela que tem aqui, 2xh menos k. Tudo isso daqui dividido pelo módulo de hk. O módulo de hk é a raiz quadrada de h² mais k². Então, pronto. Então, substituindo o limite desses dados, agora tem que calcular. Odécio, eu não entendi essa primeira parte aqui, onde tem x mais h ao quadrado. Pronto. A função que ele deu para você substituir é x² mais y. Ou seja, é uma função de x e y, onde o x se encontra ao quadrado e o y é simples. Aqui, no limite que ele pede para calcular, não é f, x e y. É f de x mais h, y mais k. Isso significa que na tua função principal, onde tiver x, tu não vai mais usar x. Tu vai usar x mais h. E onde tinha y, tu não vai usar mais y. Tu vai usar y mais k. Como na função que te deu, todo x estava ao quadrado, e aqui o x está te dando é x mais h, então esse x mais h vai ficar... Porque na função que ele te deu,
no enunciado, o x estava ao quadrado. E aqui eu tinha uma soma com y. Só que agora o teu y, pelo que o limite te deu, não é só y. É y mais h. Então, onde tinha mais y, fica, na verdade, agora y mais k. Beleza? Beleza, entendi agora. Agora vamos descascar aquele negócio ali. Vamos abrir conta agora. Isso daqui era só o enunciado da questão, então a gente já substituiu os dados. De agora em diante é independente. Bom, eu vou escrever só linha, porque aí fica entendido quem são os parâmetros. Só para a gente... Isso daqui, ó, é um produto quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Vamos ver aqui o que a gente consegue descascar. Esse quadrado não tem. Ó, posso cortar esse K positivo com esse K negativo aqui do final, para não precisar mais. Posso também cancelar, ó, esse Y positivo com esse Y negativo. Beleza? E aí sobrou quem? Menos x quadrado, menos 2xh, beleza? Tudo isso sobre raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado. Tranquilo, gente? Desenvolvi esse quadrado e o resto ficou cortando. E aí, o que eu posso fazer? Ó? Cancelar x ao quadrado de k com x ao quadrado de k, positivo com negativo. Cancelar 2xh aqui, xh aqui, positivo. E escrever isso daqui como sendo limite. O que sobrou? H quadrado sobre raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado. Isso quando HK tende a 0, 0. Quando HK tende a 0, 0. Beleza? Agora, gente, esse limite aqui, ó, h quadrado sobre raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado, quando h e k tendem a 0, 0, a gente já fez o item C que é parecido com ele, né? Que a gente fez aí há pouco tempo. A diferença é que em lugar de HK tinha x e y, mas se vocês olharem é a mesma coisa. É a mesma coisa. Portanto, como a gente já fez no anterior, não precisa fazer mais agora, tá aqui lá, 0. Portanto, a questão 4, que ele pede para você calcular esse limite particular é 0. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Quando a gente vê a questão, a gente pensa que a questão é um bicho de 7 cabeças, mas é bem de boa. A parte mais difícil, às vezes, você já fez. Quer se convencer que, de fato, a teoria das curvas funciona e principalmente, esse resultado de ou mudança de variável, como a gente fez do seno, ou então fazer a ideia do produto de uma função que tem zero por uma função limitada. Quando você começa a conhecer as funções limitadas, fica mais fácil, porque tu bate o olho em um e reconhece. O problema é você conhecê-las pela primeira vez e se convencer que, de fato, elas são limitadas. Conhecido isso, o resto é tranquilo. É a mesma dificuldade que tu tem quando tu bate o olho num limite trigonométrico e tu não sabe se ele é fundamental ou não. Depois de tanto exercitar, você já começa a conhecer eles, cara. E aí os resultados já saem mais imediatos. É mesmo só uma questão de conhecer quem são os limitados. A gente já conhecia o seno e o cosseno, agora vocês já conhecem outro. Os que forem aparecendo já ficam aqui tranquilo. Eu estou acompanhando ali pelo meu notebook. Tá embaçado, mas já estive bem pior.
para ir. Bom, vamos lá. E a questão 2 dessa sessão também ela é bem interessante. Ela pega uma questão que já é um pouquinho mais difícil. Assim, em linha de formação, né? Ela te dá a f de x como sendo 2xy2 sobre x2 mais y4. E aí no item A, ela pede para tu considerar uma curva gama de t como sendo ATBT, de sorte que A2 mais B2 é maior do que zero. E aí ela quer que tu prove que o limite, quando t tende a zero, de f gama t, é sempre zero, para quaisquer que sejam A e B. Isso daqui ela quer que tu prove. Então não tem muito o que fazer não, né, nessa questão. Não tem muito o que fazer no seguinte sentido. Se eu quero f gama t, eu vou pegar essa função gama e vou substituir na f. E depois vou calcular o limite quando t tender a zero. E aí eu quero provar que, de fato, independente do valor de A, independente do valor de B, satisfeita essa condição, que a soma dos quadrados dele é sempre positiva, esse limite sempre vai dar zero. Você pode até parar para se perguntar o que isso daqui influencia no meu problema, mas se tu pega aqui, ó, só uma observação que não tem tanto a ver com a solução, mas geometricamente ela faz muito sentido. Se eu pego essa curva gama de t e observo a derivada dela, quem é a derivada dela? Com respeito a t, claro, né? Se eu tenho AT e derivo com respeito a t, isso é A. Se eu pego BT e derivo com respeito a t, isso é B. Isso daqui, ó, A quadrado mais B quadrado, isso daqui, na verdade, é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, tudo isso é elevado ao quadrado, né? Só que quem é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado? É o módulo desse vetor. Ou seja, é o módulo do vetor derivado. Então, isso daqui é o módulo do vetor derivado elevado ao quadrado. E, claro, isso é sempre maior que zero. Pela própria condição do problema, né? A condição do problema está dizendo que isso daqui é maior do que zero. Seguinte, o vetor derivado, ele não é nulo. E pelo que a gente viu lá no capítulo 7, o que significa dizer que o vetor derivada, em qualquer ponto que seja, ele não é nulo. Você imagina uma curva lá no plano. Aqui é uma curva gama, né? A gente sabe que a derivada, nesse caso, é o vetor tangente à curva. É o gama linha. Dizer que o módulo desse vetor é sempre positivo significa que a derivada ela nunca se anula. Ou seja, em nenhum momento que tu tem aqui o teu vetor em módulo, tu nunca vai ter uma reta que seja plenamente paralela. Então, isso vai, ou seja, se você for pensar fisicamente falando, a velocidade ela nunca é zero ao longo dessa curva. Significa que o movimento dado por essa trajetória aqui, ele nunca muda de sentido. E outra,
Se tu pensa na segunda derivada dessa curva, com respeito ao tempo, a derivada de A é zero, a derivada de B é zero, significa que o vetor aceleração é nulo. Isso daqui é uma caracterização do movimento retilíneo uniforme. A derivada é A quadrado mais B quadrado, então a velocidade é constante. A velocidade é constante, portanto, a aceleração é nula. Tem aqui um modelo físico bem interessante. Você quer provar que sobre essa superfície, qualquer que esteja em movimento uniforme, quando o tempo tende a zero, ele para. Pronto. Para vocês da física agora faz mais sentido, né? Pena que o Guido Luiz não fala isso, mas agora faz sentido. Significa que se essa função, como a gente viu no capítulo 8, isso daqui é uma função. Se eu chamar isso daqui de um certo z, e a partir dele escrevo uma função g de x, y e z, essa função sai do plano e vai para o espaço, então ela se torna uma superfície, e nessa superfície, nesse espaço, se tu coloca um móvel se deslocando sobre essa parametrização de deslocamento, então todo corpo que seguir essa parametrização de deslocamento está no movimento retilíneo uniforme, tem velocidade calculada com quadrado dos seus coeficientes. Essa velocidade é sempre positiva, ou seja, o seu movimento ele é sempre progressivo e nunca retrógrado. E como ele nunca se anula, significa que ele nunca muda de sentido. Então, um corpo lançado sobre essa superfície, com essa velocidade constante, ele vai até o final dela e vai embora. Ele não para e retorna. Beleza? Ou seja, se em algum momento o tempo fica suficientemente pequeno, significa que seu corpo para, mas é incapaz de voltar. Bom, agora vamos que o cálculo quer fazer, né? Pelo menos fisicamente vocês já sabem do que se trata. Bom, quem é a F de gama de T? Que é o que ele está falando aqui no problema. F gama T significa chegar na minha função F e onde tiver X, eu vou colocar AT. Onde tiver X, eu vou colocar AT. E onde tiver Y, eu vou colocar BT. Ok? Substituindo. Então, 2 vezes X, ou seja, 2 vezes AT, Y ao quadrado, como Y é BT, vai ficar BT quadrado, sobre, e aqui X quadrado vai ser AT quadrado, Y à quarta vai ser BT à quarta. Tranquilo? Onde tinha X eu coloquei AT, onde tinha Y eu coloquei BT. Fazendo essa conta, vai ser, ó, aqui BT quadrado vai ficar B2, T2. Esse T2, quando pega esse T, vai ficar T3. Então, vai ficar 2AB2, T3. Sobre, e aqui vai ficar, ó, A2, T2, mais, e aqui vai ficar B4, T4. Nessa expressão aqui, gente, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso colocar 2A, B2, T3 sobre, e aqui embaixo, como eu tenho T2 e T4, eu posso colocar o T2 em evidência. E escrever assim, ó, T2, colocando o T2 em evidência, vai ficar A2 mais B4, T2. Tranquilo? Tranquilo nessa conta aqui? Tranquilo. Bom, e aqui eu posso fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui T3 e aqui embaixo T2, simplificando, vai ficar 2AB2T, né, porque T3 dividido por T2 é T,
sobre, e aqui embaixo vai dar o quê? A2 mais B4, T2. Como eu quero que esse limite ele tenda a zero em T, quando eu jogo o T aqui em cima, para ele tender a zero, isso daqui em cima vai dar zero, né? Porque isso é constante, isso é constante, isso é constante. Quando o T tende a zero, aqui em cima tende a zero. E aqui embaixo vai dar o quê? A2 é constante também. E aqui B4, T2, quando T tende a zero, T2 também tende a zero. Então vai ficar B4 vezes zero, que dá zero. Então, em cima, ó. Só para finalizar. Fazendo o limite, que é o que ele pede, o limite, quando T tende a zero disso daqui, da gama, da F de gama T, isso daqui vai dar um limite, quando T tende a zero, dessa expressão, que é 2AB2T sobre A2 mais B4T2, esse cara tende a zero, aqui embaixo dá zero, só que aqui vai dar A quadrado. Então vai ficar 0 sobre A quadrado. E é claro que o A quadrado ele não é zero, né? Porque A quadrado mais B quadrado dá sempre maior do que zero, significa que cada camarada desse é maior do que zero. Então vai dar zero dividido por A quadrado, que é o próprio zero. Portanto, esse limite, conforme solicitado para que a gente provasse, esse limite de fato é zero. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. No item B, ele pede para que você calcule de novo esse limite para as curvas T2, T. Agora ele quer que você saia desse movimento, que é um movimento retilíneo, né? Porque a T é uma reta. E T também é reta. Então, no caso, tu tinha uma curva em que cada uma das coordenadas ela funcionava como uma reta. No item B, ele pede para que você tome uma parábola e uma reta. T2 é uma parábola, né, uma função de segundo grau, e T é uma reta, uma função afim. No item B, ele pede para que você calcule o limite quando T tende a zero, da F de gama, novamente. Só que agora, tomando a gama, como sendo uma certa T2, alguma restrição sobre T? Não. Só que ele não fala mais gama, né? Ele fala delta agora. Né? Pronto. Mesmo esquema. Pega a função, substitui o x por T2 e o y por T. Sendo assim, vai ficar aqui, ó. Limite, quando T tende a zero, a F é 2x, né? O x vai ser T2, então 2T2. Y quadrado, nosso y é o T, então fica quadrado, sobre x2, né? É x2? É x2 y4. Então é x2, então é T2 ao quadrado, mais y4. E o y4, y é T, então dá T4. Beleza? Então isso daqui vai me dar o quê? Dá o limite. Quando T tende a zero. Fazendo essas contas aqui vai dar o quê? 2, T2 dá T4. Sobre. E aqui, ó, T2 ao quadrado é T4. T4 mais T4 dá 2T4.
Isso daqui me dá o limite quando t tende a zero. Bom, 2t4 dividido por 2t4 dá 1, né? Um cara dividido por ele mesmo. E aí... o limite de 1 é 1. Pronto. Então, no item B, a resposta é 1. Tranquilo, gente? Tranquilo? Tranquilo. No item C, ele pergunta para a gente se esse limite existe. Aí no item C, ele pergunta se esse limite existe. Será que existe esse limite? Limite, quando x, y tende a 0, 0, da função que ele deu, que é 2x, y2 sobre x2 mais y4. Será que esse limite existe? Claramente a resposta é não, né? Por quê? Porque no item A, eu peguei uma curva e o limite deu 0. No item B, eu peguei outra curva e o limite deu 1. E a gente sabe que se o limite existe, para qualquer curva que eu tome, tem que ser o mesmo. Então, se em uma curva, que é a curva ATBT, deu 0, e a outra curva, que é a T2T, o resultado deu 1, então, obviamente, o limite não existe. Pois o limite de f de gama deu diferente do limite de f de delta. Ou seja, o limite que eu obtive no item A é diferente do limite que eu obtive no item B. O limite da curva gama é diferente do limite da curva delta, e se o limite existe, ele é único. Se os resultados são diferentes pela unicidade do limite, o limite dessa função não existe. Esse é o argumento. Ok? Dúvida, gente? Não, tá tudo certo. Bom, vou voltar aqui e fazer dois itens da primeira, que é agora para a gente testar a inexistência de limites por composição de curva, e aí a gente vai para a unidade, né? Mas pelo menos agora a gente já tem uma ideia do que significa o comportamento da função com a sua composição de curvas. Já tem modos operantes para calcular o limite. Aí depois a gente vai falar das consequências da continuidade. Bom, a primeira questão, o item D, é o limite da xy sobre x quadrado mais y quadrado. Isso. Quando eu não colocar tendendo aqui, vocês já sabem que é o 0, 0. Vamos pensar aqui em curvas para percorrer esse caminho. Eu posso, por exemplo, pensar na curva gama 1 como sendo 0t, e outra curva, as curvas básicas, né? T0, e eu vou pegar aqui uma terceira curva, a curva TT. E vamos fazer a composição. Bom, se eu pego f de gama 1, ou seja, se eu troco o x por t e o y por 0, isso vai dar t vezes 0 dividido por t quadrado mais 0 quadrado. Correto?
t vezes 0. 0 quadrado é 0, mais t quadrado é t quadrado. Então, isso daqui dá 0. Então, para a primeira curva, deu 0. Para outra curva, para gama 2. Agora eu vou substituir o x por 0 e o y por t. Então, xy vai ficar 0 vezes t sobre 0 quadrado mais t quadrado, que dá a mesma coisa da de cima, né? Só mudou a ordem. Que também dá 0. Quando tu chega nesse ponto aqui, por isso que esse primeiro par de curvas, ele é um par muito tendencioso. O par que percorre os eixos, né? T0 percorre o eixo do x, 0t percorre o eixo do y, esses pares são muito tendenciosos. Por isso que depois é bom você percorrer retas, porque às vezes as retas mostram um comportamento diferente do limite. E quando eu coloco TT, isso daqui é a famosa bissetriz dos quadrantes pares, onde o x e o y são iguais. É aquela reta x igual a y. Quando tu faz isso, tu pega na tua função, substitui x por t e o y por t, olha como é que vai ficar. F de gama 3. Só substituindo x e o y por t. Então, x e y vai ficar t vezes t sobre x quadrado mais y quadrado. Vai ficar t quadrado mais t quadrado. T vezes t dá t quadrado sobre t quadrado mais t quadrado dá 2t quadrado. E se eu divido em cima e embaixo por t quadrado dividido por t quadrado é 1. 2t quadrado dividido por t quadrado é 2. Então, isso daqui deu quanto? Ó? Deu 1 meio. Aqui está dando 0, aqui está dando 0, aqui está dando meio. Ou seja, está dando diferente essa outra curva. Moral da história. O que é que eu posso falar sobre esse limite? Esse limite não existe. Porque existem curvas diferentes que percorrem o mesmo caminho, tendendo a resultados distintos. E pela unicidade do limite, isso não pode ocorrer. Tranquilo? Então, aí para o item D, isso daí não existe. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Fazer aqui o último para a gente ir para o capítulo de continuidade. Às vezes, galera, é muito... muita prática para tu saber quais são as curvas que tu tem que pegar. Porque às vezes não são curvas convencionais, né? Não são curvas comuns de você tomar. Por exemplo, você pegar aqui o item E. Ô, 10, tu tá tirando as fotos da louça. Cara, eu acho que depois eu consigo resgatar pelo celular. Eu acho. Beleza. Mas, na dúvida, qualquer coisa, eu escrevo as soluções no papel e mando para vocês. Aqui o limite. XY, x menos y, sobre Bom, então vamos falar aqui sobre esse limite. Uma dica, sempre que vocês tiverem um produto XY, principalmente no numerador, vocês não precisam testar essas duas primeiras curvas, não. Porque elas sempre vão dar 0. Se eu tenho x e y no produto, se eu faço o T0, é claro que esse produto com 0 dá 0. Se eu faço 0t, esse produto também vai dar 0. Então, você sabe que essas duas primeiras curvas vão bater no mesmo canto. Isso é péssimo, porque isso induz resultado. Porque a 0t e a t0, elas são curvas que têm que ter trajetórias diferentes para que você veja
esse limite se comporta ou não para elas. A partir do momento que elas estão em produto, em que, sacaneosamente, a coordenada de uma anula a outra, você perdeu aquela ideia de deslocamento bidimensional. Entende? Então, sempre que tu tiver um par XY em produto no limite, o que der em uma vai dar na outra. E aí você vai ter que buscar uma terceira. Eu fiz aqui na primeira, de agora em diante, sempre que o produto XY aparecer, eu já não vou fazer. A gente já fez nessa daqui, já está com a ideia construída, e agora vocês entendem que o produto XY, ele inviabiliza o teste dos eixos. Então a gente vai ter que procurar outra coisa que não seja eixo. Ok? Por que eu não vou tentar a curva TT, como eu tentei aqui? Porque eu tenho um fator aqui que é x menos y. Se eu faço TT aqui, como eu tinha feito no outro item, TT aqui vai ficar T menos T, que é zero de novo. Acabo retaindo sobre os eixos. Então, os três que eu tinha anterior já me falham, sabe? Na verdade, eles me falham porque eles estão dando zero, mas eles estão dando zero meio que de forma forçada, meio de forma induzida. Porque esse cara sozinho dá zero, esse cara sozinho dá zero, esse cara sozinho dá zero. Vamos buscar um cara que não dê zero isoladamente. Vamos tentar construir uma curva que isoladamente não vá para zero em nenhuma das parcelas. Ela sim vai me dar uma ideia para percorrer esse caminho sem me anular de forma espontânea. Então, eu vou aqui criar uma curva, chamada de curva gama 4, que ela vai ter esse comportamento. Ó. T, 2T. Também tem comportamento de reta. Ela não anula o x, porque x é t. Ela não anula y, porque y é 2t. E ela não anula x menos y, porque x menos y ia ser t menos 2t, que ia dar menos t. Então ainda não se anula. Não anula isoladamente nenhuma parcela. Então ela é uma boa candidata para curva. Então quando vocês forem pensar em construir curvas para testar a veracidade do limite, em construir curvas, se fizerem isoladamente no numerador. Essa é a melhor técnica para você ficar curva. Tranquilo? Vamos jogar essa bola aqui. Isso daqui vai dar um limite. Quando t tende a zero. O x é t. O y é 2t. O x menos y vai ser t menos 2t sobre x4 vai ser t4 mais y4 vai ser 2. Isso daqui vai me dar o limite. Quando t tende a zero. Isso daqui vai me dar quem? É t, 2t, nesse parêntese, t menos 2t dá menos t, sobre... Aqui, gente, ó, 2t elevado a 4 dá 16t4. 16t4 mais t4 dá 17t4. Então, isso daqui vai me dar o limite. Quando t tende a zero. Aqui t, 2t menos t, dá menos 2t3. Sobre 17t4. Então, vai dar limite quando t tende a zero. Aqui eu posso simplificar T3 com T4, ainda sobra um T embaixo, né? Então fica menos 2 sobre 17T. E o que é que eu posso dizer sobre esse limite aqui, ó? Limite, quando T tende a zero, de menos 2 sobre 17T.
Quando t tende a zero. Esse limite vai para onde? O infinito, é? Vai para o infinito. Esse camarada aqui, ó, tende para menos infinito, né? Porque lá em cima está negativo, então esse cara tende para o menos infinito. Conclusão, isso aqui não existe. Né? Porque se ele tende para o infinito, conclusão para o item A, novamente, não existe. Deu para entender essa descrição? Eu não entendi não, Décio. Por que que pode concluir que ele não existe? Porque quando o limite dá menos infinito, nenhum limite infinito existe. Os limites só existem quando eles dão reais. O infinito não é um número, portanto, o limite não existe. Ah, sim, entendi. O fato de dar infinito já faz com que ele não exista. E mesmo que existisse, os primeiros não deram zero, né? Aquelas primeiras curvas não dariam zero. Se o limite existisse, o zero tinha que ser igual ao infinito. Aí, isso só acontece no plano projetivo. Não nos números reais. Portanto, esse limite não existe. Beleza? Bom, essa daqui foi a nossa sessão 9.1. A sessão 9.2, ela fala sobre continuidade. Ou seja, quando é que uma função em duas variáveis é continuidade. A ideia de continuidade para funções de duas variáveis reais é aquela mesma ideia que a gente tem para a função de uma variável, né? Uma função é dita contínua se o limite dela existe, se o valor dela em um determinado ponto existe e eles coincidem. Então, em linhas gerais, falar de continuidade é falar disso daqui. Para uma função ser contínua, então, o limite, quando x, y tende a certo um ponto AB da f de x, y, tem que ser o certo f de AB. Na verdade, o livro de vocês usa x, y, né? X, y, x, Então, ser contínuo significa isso. Então, o limite tem que existir, a função calculada no ponto tem que existir, os dois valores obtidos têm que ser necessariamente iguais. Então, isso é a função contínua. Lá na seção 9.2, na questão 1, ele pede para que você calcule o conjunto dos pontos de continuidade de uma função. Aí no item A, ele dá isso daqui. F de xy, sendo 3x quadrado, y quadrado, menos 5xy, mais 6. Aí ele quer saber o conjunto dos pontos de continuidade. Gente, isso daqui é um polinômio, né? Isso daqui é um polinômio do segundo grau na variável x, do segundo grau na variável y, e em variável mista, isso daqui é um polinômio do quarto grau. Aqui é grau 2, aqui é grau 2 no produto, isso daqui dá grau 4. Então, de todas as formas com a qual esse polinômio se expressa, isso daqui é um polinômio É um polinômio. E todos os polinômios, inclusive a gente herda lá do cálculo 1, todos os polinômios são funções contínuas, correto? Então, essa função aqui, como um todo, ela é uma função contínua. Então, o conjunto de continuidade dela é global. Então, aqui, o conjunto C, vou chamar CF,
CF vai ser o conjunto dos pontos de continuidade da função f. Então, isso daqui é o próprio R2. Por ser um polinômio, o conjunto dos pontos de continuidade dessa função é o próprio R2. Tranquilo? Aceitável? Tranquilo. No item B, tu tem o seguinte. No item B, tu tem isso daqui. Eu quero saber qual é o conjunto de continuidade dessa função. Gente, observa que isso daqui é um polinômio. Então, devia ser todo R2, né? Entretanto, ele está submetido por um radical de índice par. Se isso daqui é um radical de índice par, eu tenho que exigir que o que está dentro do radicando seja um número positivo, correto? Já que no conjunto dos números reais, eu só tenho um número positivo. A questão que eu preciso é que 6 menos 2x² menos 3y², isso daqui seja maior ou igual a zero. Tranquilo? Vou passar as variáveis aqui para o outro lado, aí eu vou ficar assim, 6 maior ou igual do que 2x² mais y². Ok? Os que eram negativos, passei para o outro lado positivo. Agora eu vou pegar e vou dividir todo mundo por 6. Se eu divido todo mundo por 6, vai ficar assim, ó. Que é 6 dividido por 6, maior ou igual. Aqui eu vou ter 2 sextos, correto? Quando eu divido por 6? 2 sextos. Se eu simplificar, dá 1/3. Então fica x ao cubo, x ao quadrado, sobre 3, mais, e se eu pego 6 e divido por 3, fica 3 sextos, dividindo todo mundo por 3, vai ficar 1/2. Então vai y dividido por 2. Isso daqui é a mesma coisa disso, né? Escrevendo ao contrário, x² sobre 3, y² sobre 2, menor ou igual a 1. Então, o meu conjunto de continuidade é esse conjunto aqui. Os valores que satisfazem a expressão x² sobre 3 mais y² sobre 2 menor ou igual a 1. Então, esse daqui é o meu CF. O conjunto de pontos de quantidade. Tranquilo, gente? Tranquilo. A gente viu isso daqui na aula 7 e também na aula 8. Isso daqui é uma cônica, né? Que objeto geométrico é esse? X ao cubo sobre 3 mais y² sobre 2. Que objeto é esse? Alguém lembra? Que objeto é esse aí, geometricamente? É um hipérbole, é um elipse, é uma coisa assim. É uma elipse. Essa barra de equações, a elipse tem um sinal de positivo e a hipérbole tem um sinal de negativo. Então, como aqui é positivo, então isso daqui é uma elipse. Então, a sua função ela só é contínua no interior de uma elipse. Elipse, em qualquer outro lugar, ela não é contínua, mas dentro daquela elipse, ela é contínua. Então, ela é localmente contínua em uma elipse. Então, se eu pegar essa tem que ser xy, logaritmo natural
de x menos y sobre x quadrado mais y quadrado. Essa função é contínua. Bom, gente, qual é a condição necessária? Eu tenha a existência de um logaritmo. Vocês lembram que o ln é o logaritmo natural, né? Então a base dele é o e. Aquele carinha que vale 2, tarará, 60 e pouco, né? E aí? Bom, para que o logaritmo seja bem definido, seja contínuo, o interior dele tem que ser sempre positivo. Pelo menos não, agora aqui hoje, você não pode calcular logaritmo de número negativo, não. Poder você pode, usando variável complexa. Né? Seria a extensão do cálculo agora dos números reais e se inserir os números complexos. Lá no meu canal de vídeo, onde eu coloco as aulas de vocês, na disciplina de variável complexa, que eu ministrei, eu ensino como constrói logaritmos de número negativo. Mas o 3, que é um cálculo ainda em variável real, você não calcula. Bom, então, para que isso daqui faça sentido, essa expressão x menos y sobre x quadrado mais y quadrado, ela sempre tem que ser positiva. Que eu tenho o quociente entre números, x menos y e x quadrado. Esse quociente ele precisa ser positivo. Observa, gente, que o denominador ele já é positivo. X quadrado mais y quadrado é a soma de números positivos. E a soma de positivos é positiva. Já é positivo. Então, para que esse quociente seja por completo positivo, e a parte de baixo já é positiva, é necessário agora, então, que apenas a parte de cima seja positiva. Então, dizer isso daqui é a mesma coisa que dizer que o x menos y tem que ser maior do que zero. Porque se o quociente deve ser positivo e a parte de baixo já é positiva, então a parte de cima tem que ser positiva. Passando o y para o outro lado, tu tem que o y tem que ser maior, o x tem que ser maior do que o y. Então pronto. O meu conjunto de continuidade para a minha função é o conjunto para os quais o x é maior do que o y. Tranquilo? Tranquilo. Daqui é o famoso semiplano positivo, né? Se tu imagina, basicamente falando, aqui o plano XY, tu pega a bissetriz dos quadrantes ímpares, que é a reta x igual a y, e agora tu pega todos os pontos nos quais o x é maior do que o y. Onde é que o x vai ser maior do que o y? Bem simples. Quando o x for positivo e o y for negativo, nos quadrantes em que isso acontece, claro que o x vai ser maior do que o y. Então, em que momento aqui o x vai ser maior do que o y? Se tu olhar para cá, ó. Se tu olha bem aqui no quarto quadrante, ó, o x é positivo. No quarto quadrante. Entretanto, o y é negativo. Então, nessa região aqui que eu destaquei, você tem a continuidade da f bem definida. Então, é como se o logaritmo só existisse por aqui por baixo. Se ele vai aqui para cima, corre o risco do y ser maior do que o x e ficar negativo dentro. E aí ele já não consegue nem estar bem definido. Imagina contínuo. Ok? Então, geometricamente, seria esse semiplano. O semiplano dos valores aos quais o x é sempre maior do que o y. Geometricamente seria isso. Ok? Bom, já está com um horáriozinho até que
adiantado por conta dos atrasos técnicos. Mas continuidade você acaba tendo mais a verificação se a função é ou não é e onde deve ser. É contínua ou não. Então, aqui a questão 2, ela é interessante no seguinte sentido, ainda nessa sessão. Ele pergunta se essa função aqui é contínua. E aí? Será que essa função é contínua? Do jeito que ela se apresenta? Vamos lá. Quem é a f de 0, 0? A f de 0, 0, ó, se x e y for 0, 0, pelo que está expresso, a f de x tem que dar 0. Então, a f de 0, 0 existe e é 0. Então, uma das condições está ok. A função existe em um determinado ponto. Segunda coisa, eu tenho que olhar se o limite dela existe. A gente já calculou esse limite aí, em algum anterior? Não, né? Não calculou esse limite ainda não. Então, vamos calcular. Vamos calcular limite de x, y2 sobre x2 mais y2. Gente, eu posso pegar e escrever esse limite assim, ó. Limite de x vezes limite de y2 sobre x2 mais y2. Correto? O limite do produto é o produto dos limites. Isso daí eu posso escrever, não posso? Bom, esse limite aqui, de x sozinho, a gente sabe que ele vai a 0. Isso daqui, será que essa função aqui, y2 sobre x2 mais y2, será que ela é uma função limitada? Porque se ela for, morreu a história, né? Isso vai a 0, isso é limitado, então o produto também tenderia a 0. Se eu conseguir provar que essa camarada aqui, ela é limitada, então é o suficiente para eu provar que esse limite aqui daria 0. E aí já acabaria o problema, ó, porque o limite existe e dá 0. No ponto existe e é 0. E deu o mesmo valor, então a função é contínua. Satisfez as 3 condições necessárias. O limite existe, o valor do ponto existe e ele gera o mesmo resultado. Então, a necessidade das condições de continuidade estariam satisfeitas. Aí eu pergunto, isso daqui, pessoal, é limitado? y2 sobre x2 mais y2? Bora lá. Todo mundo concorda comigo com isso daqui, ó? Que todo número ao quadrado é sempre positivo? Sim. Agora some y ao quadrado dos dois lados da expressão. Se eu somar y ao quadrado dos dois lados da expressão, vai ficar assim, ó, x2 mais y2 maior do que y2. Vou colocar aqui maior ou igual a 0. Vai ficar ainda mais justo. Beleza? Agora eu vou dividir os dois lados por y2 mais x2. Vou dividir aqui, ó. X² mais y² dividido
o x² mais y² maior ou igual do que y² dividido por x² mais y². Aqui eu somei y2 dos dois lados, e aqui eu vou dividir todo mundo por x² mais y². Quando eu faço isso, x2y2 dá 1 na divisão, maior ou igual do que essa expressão aqui, ó, y2 sobre x2 mais y2. Beleza? Isso daqui é suficiente para eu dizer que a função é limitada, que 1 é sempre maior ou igual a ela. Sim, né, não? Sim, é suficiente. Porque dizer que 1 é maior ou igual a ela significa dizer que ela é menor ou igual a 1. Ou seja, ela é sempre limitada. Ela, no máximo, chega a 1. Portanto, isso daqui que eu tenho no segundo limite é limitado. Então, eu tenho uma função que está indo para 0, outra que é limitada. Então, o limite do produto entre elas tem que dar 0. Aí acabou. Então, esse limite que eu buscava, ele existe, de fato, e é igual a 0. Então, ele é igual a 0 e existe, o outro é igual a 0 e existe, portanto, essa função é uma função contínua. Beleza? Dúvida nessa, gente? Não, tá tranquilo. Beleza. Pessoal, já são 10h11, né? Então, eu vou encerrando a aula por aqui. Aí, depois vocês tentem ver se no vídeo vocês conseguem printar as questões resolvidas ou qualquer coisa do tipo. Não sei se, por conta da conexão ruim, isso seja viável. Mas aí, qualquer coisa, eu posso redigir essas que a gente fez, ou até mais uma ou outra que vocês, porventura, tentarem fazer e não conseguirem, e aí mando lá no grupo. Beleza? Beleza. Beleza. Da próxima vez, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar estabilizar melhor a conexão, mas eu vou fazer algo equivalente ao que eu faço com o pessoal de álgebra linear. Eu escrevo as questões, escrevo as soluções e vou no editor de PDF explicando o que eu já fiz e já está lá resolvido passo a passo. Aí eu vou deixar esse arquivo pronto, porque se porventura ficar assim, com a conexão ruim, a imagem tremenda, alguma coisa do tipo, a gente já tem um plano B. Porque aí eu vou explicando com tudo já resolvido, com a minha letra mesmo, mas passo a passo, com todas essas dicas aqui em oculto, né? E aí, de repente, a gente consegue até caminhar mais, porque vai estar tudo copiado. E aí, de repente, a gente consegue até resolver mais problemas. Mas aí ela fica como plano B. O plano A é sempre construir na folha em branco ou na lousa do zero. Mas com problemas técnicos, a gente aí tem essa outra cartada na mão. Beleza? Beleza, Tati. Então, Tranquilo. o próximo desafio da gente vai ser o capítulo 10. Esse a gente vai ter que ter no mínimo 2 aulas de exercício. Por mais que eu já tenha gravado tudo sobre ele, a teoria dele é muito simples. Os problemas que eu resolvi no vídeo são muito simples. Os bons estão nos exercícios propostos. Então, vocês tentem, nesse restinho de semana que se esgota, mas ainda tem, pincelarem mais alguma coisa aí no 9, resolverem mais alguns limites, tentarem rabiscar mais alguma coisa, mas, na verdade, para vocês da física e para o cálculo 4, independente de ser da matemática ou da física, o mais forte está de derivada em diante. A gente estuda limite porque tudo provém do limite, né? Desde a derivada, a integral e tudo mais, ideia de continuidade, diferenciabilidade, tudo advém de limite. E é interessante, cara, vocês saberem dessas coisas. Vocês podem ser da física, mas isso não quer dizer que vocês não possam saber matemática, né? Esses truques que a gente faz são truques bem infantis, né?
mas eles expressam um resultado muito forte ao final das contas. Então, saber um pouco dessa manipulação aqui é interessante. Beleza? Sempre que eu puder, eu vou tentar resolver os problemas com esses manejos aqui. Tranquilo? Então, no próximo encontro da gente, que é a semana que vem, a gente já vai trabalhar o capítulo 10. Vocês vão ver que a ideia é muito simples. A ideia de derivada parcial é muito simples. Então, é realmente exercitar. Então, aí na próxima semana, a gente vê aí um dia em que já tenha dado tempo de vocês assistirem o vídeo e lido alguma coisa do Guidorize, para que vocês já venham pelo menos saber que quem é a derivada com respeito a x, é só não mexer no y. Se tu sabe isso, tu já sabe 60% do negócio. É de fato muito. Às vezes, escrevendo é mais fácil do que falando. Ó. O professor de mecânica 3, ele deu uma leve pincelada nessas derivadas aí. Não é tão difícil, não. Não. Tá aqui a função. Aí tu quer calcular a derivada dela com respeito a x. Aqui só tem x, então vou derivar. Quem é a derivada de x3? 3x2. Aqui eu tenho x e y. Esse y é uma constante, então eu não vou mexer nele. Só derivar o x. Então, quem é a derivada de 2x²? Esse 2 desce, vai dar 4x. Isso daqui, como eu não mexi, eu repito. y2. Pronto. Está aqui a derivada. Se eu faço agora a derivada do y, eu só vou derivar o que for y. Aqui tem y? Não. Então, quem é a derivada disso com respeito a y? Zero. Porque não tenho que derivar, então a derivada é zero. Essa daqui tem 2x2 e y2. Eu vou derivar apenas o y. E o x aqui eu vou deixar. Então, esse 2 desce, né? A derivada de y ao quadrado é 2y. Quando pega esse 2, fica 4. Então, fica 4. O x eu não mexo. x2. Y. Tá aqui a derivada com respeito a y. Só isso. Assim, de forma bruta, né? Só isso. Agora, os problemas que isso trazem são problemas bonitos e bem variados. Mas a ideia é basicamente essa. Mesmo assim, a gente vai precisar de 2 aulas de exercício para trabalhar, porque são muitos, são quase 60 exercícios que o Guidorize fizeram. E todos muito bons. Ok? Então, para a próxima semana, capítulo 10. Para a gente ver se consegue avançar o máximo possível nesses exercícios. Tranquilo, gente? Tranquilo. Show. Pois é isso, moçada. Então, agradeço aí a participação de todos. Desculpem aí os problemas técnicos. E a gente se vê aí no próximo encontro. Valeu, André. Valeu.